Policiais militares são condenados. Associação criminosa. Policiais se juntam a grileiros no esquema de invasão e venda de terras. A denúncia aponta ameaças, violência, uso da estrutura da polícia, com efeitos nefastos nesta região. Um motorista bate em outro carro, tenta fugir, mas é localizado em casa, no Lago Sul. Uma vítima está no hospital. Câmeras gravam o abuso dos ladrões que agem de madrugada no plano piloto. Equipes procuram uma onça nesta região depois da morte de vários animais numa chácara. Torneiras secas. Moradores e comerciantes da Asa Sul precisam de caminhão-pipa. Decisões seguidas da Justiça condenam falhas no atendimento na saúde pública. O mercado da cerveja artesanal avança muito e agora tem uma rota pelo DF. O DF2 está no ar. Olá, boa noite a todos. Eu sou Antônio de Castro e começo a edição de hoje do DF2 com um acidente no Lago Sul que mandou uma mulher para o hospital. Os policiais afirmam que o motorista que causou essa batida fugiu, mas foi achado depois em casa. O acidente foi por volta das 7h30 da noite passada, na altura da QL15 do Lago Sul. Segundo a Polícia Militar, um homem de 59 anos dirigia esse carro vermelho. Ele bateu na traseira desse outro carro, azul. A motorista do carro azul, Maria Luísa da Silva, de 62 anos, teve ferimentos leves e foi levada para o Hospital das Forças Armadas. Ela está em observação e deve receber alta amanhã. Maria Luísa é a primeira transexual da Força Aérea Brasileira. Em 2000, depois de fazer a cirurgia de mudança de sexo, ela foi considerada incapaz por uma junta médica da FAB e obrigada a ir para a reserva. 20 anos depois, ela conseguiu na justiça as promoções a que tinha direito. Ontem, ao ser atingida, ela ia sozinha no carro. Os estilhaços espalhados aqui pelo chão dão uma ideia da violência da batida. O acidente aconteceu num trecho de reta longo, onde não há radar. A placa ali na frente, porém, indica o limite de velocidade de 70 km por hora. Segundo os policiais que atenderam à ocorrência, testemunhas relataram que o carro vermelho participava de um racha na região. Ainda de acordo com a PM, o motorista do carro vermelho fugiu quando policiais chegaram ao local do acidente. Ele foi seguido até uma casa na QI 13, onde entrou com o carro na garagem. Em seguida, relatam os policiais, o homem saiu da casa e admitiu que havia bebido. Então, ele foi levado para a delegacia. Policiais disseram que o homem se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas relataram que ele apresentava sinais de embriaguez, como andar cambaleante, hálito etílico e falas desconexas. Hoje à tarde, o delegado da primeira delegacia de polícia não quis gravar entrevista. Por telefone, ele informou que o teste clínico, feito no Instituto de Criminalística, indicou que o homem não estava bêbado. Depois desse exame, o motorista do carro vermelho foi liberado. Agora há pouco, no começo da noite, o advogado de Maria Luísa, que estava no carro atingido, pediu rigor na apuração. O caso é grave, envolve direção perigosa, omissão, socorro e, segundo o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Militar do Distrito Federal, houve a embriaguez do motorista que atingiu a traseira do carro da Maria Luísa. É preciso saber se o tempo em que houve o acidente e o momento em que ele fez o exame no IML foi o tempo que ocasionou a eventual desaparecimento do vestígio alcoólico. Nós ainda não conseguimos contato com o motorista do carro vermelho nem com a defesa dele. Apenas entre janeiro e maio deste ano, o Detran, a PM e o DR flagraram 9.566 motoristas no DF dirigindo depois de beber. 9.566. Isso deu uma média de 63 flagrantes todo dia. Moradores da capital se queixam mais uma vez da falta de segurança, de policiamento na região, onde aumentaram os índices de criminalidade. As câmeras gravam os abusos dos ladrões. Essa câmera de segurança mostrou o abuso de um homem. Com um pano na cabeça, ele se aproxima do veículo na quadra 714/715 da Asa Norte. Ele olha dentro do veículo, se senta ao lado do carro e arremessa uma pedra no vidro. Depois, com o que parece ser um pedaço de madeira, ele dá vários golpes na janela do carro, até o vidro quebrar. O alarme dispara e, mesmo assim, ele ainda tenta roubar algo. Depois do ataque, foge correndo.
O carro ficou assim, vidros quebrados e o prejuízo. A dona tem medo de mostrar o rosto porque diz que a situação é frequente. Essa semana o meu foi o terceiro, que a gente saiba. E então, assim, toda semana é arrombamento de carro, é roubo de celular. Quem mora ou trabalha na região reclama que nos últimos tempos a sensação é de completo abandono. A Pet Shop coleciona ocorrências. A câmera de segurança registrou quando o bandido arrombou o capô do carro para roubar a bateria. Aqui foi a vez do estepe do carro. E até uma gaiola de passarinhos que estava na porta da loja foi levada. A Marinete conta que precisou mudar a fachada da loja por causa dos arrombamentos. Policiamento não tem, porque eu não vejo. A porta da loja tivemos que trocar, mesmo não tendo condições, tivemos que trocar porque já foi arrombada algumas vezes. Acabamos se tornando refém, porque imagine eu mulher aqui dentro da loja. E não é só a sensação de insegurança que aumentou. Números da Secretaria de Segurança mostram que muitas ocorrências cresceram este ano na Asa Norte. Os roubos em comércio registraram uma alta de 150% de janeiro a abril, comparado com o mesmo período do ano passado. Também aumentou o registro de crimes como furtos em comércios e roubos de veículos. O prefeito comunitário da Asa Norte diz onde se concentra o maior número de ocorrências. Que o nível de incidência, de manchas de violência na Asa Norte é muito concentrada principalmente nas quadras 700. Porque aí tem um nível de vulnerabilidade social de pessoas que estão em situação de rua muito grande, né? Também muito próxima das quadras 400. O porta-voz da Polícia Militar, Major Bruck, garante que há policiamento na região. O 3º Batalhão de Polícia Militar realiza o policiamento diuturnamente em todas as áreas da Asa Norte e é muito comum realizar diariamente várias prisões. Em menos de 24 horas, boa parte dessas pessoas já estão soltas para praticarem novos crimes. Enquanto isso, o cidadão se sente refém dentro de casa ou do próprio comércio. A gente percebe que eles ficam mais tranquilos do que a gente, que é morador. Precisa mesmo ter alguma política aí que dê um jeito, nesse pessoal. A política é colocar policiais nas ruas, nas quadras, circulando, policiais atentos, não é? A PM reforça a importância de sempre registrar o boletim de ocorrência para o policiamento ser planejado e também ligar para o 190 quando for o caso, o mais rapidamente possível. Uma carreta tombou na BR-080 na saída de Braslândia, sentido Padre Bernardo, em Goiás. Por sorte, a carreta-tanque não estava carregada de combustível, mas veja aí o estrago. Ela derramou muito óleo na pista, o veículo pegou fogo. Os bombeiros foram ao local e apagaram as chamas. Eles também precisaram buscar caminhões de terra para colocar na pista e evitar novos acidentes. A rodovia está interditada para essa operação e tem engarrafamento lá nesta região. Os bombeiros relataram dificuldades, já que não há iluminação pública nesse trecho. O motorista do caminhão não se feriu. Esse trecho é conhecido como 7 Curvas, mas de Braslândia. Depois do ataque e mortes de animais numa chácara, as equipes estão buscando um sinal da suposta onça que está preocupando produtores rurais. Repórter Danilo Moreira. Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e militares do Corpo de Bombeiros visitaram algumas chácaras onde a onça foi vista por chacareiros. Lá, as equipes encontraram pegadas que podem ser de uma onça parda, que possui características de ataques similares ao que foram vistos em uma chácara de Valparaíso. Segundo os técnicos, ela tem o costume de atacar vários animais e esconder as carcaças. A Secretaria de Meio Ambiente de Valparaíso fez contato com o IBAMA e com a Polícia Militar Ambiental aqui do Distrito Federal, que, segundo a Secretaria, se comprometeram a estudar o caso e montar câmeras para tentar registrar a movimentação dos animais e, em seguida, tomar alguma medida para capturar a onça. O caso veio à tona no início desta semana, quando os chacareiros encontraram 14 ovelhas mortas com sinais de violência. Um caseiro afirmou ter visto uma onça rondando a região um dia após o ataque. Os chacareiros dizem que o prejuízo pode chegar a R$15 mil. Uma equipe de resgate de animais silvestres montada por biólogos e médicos veterinários também foi enviada ao local para realizar uma vistoria e tomar as medidas necessárias.
11 pessoas foram condenadas no esquema violento de invasão e comércio ilegal de terras de lotes. Entre os 11 condenados, já em segunda instância, estão 7 policiais militares. O envolvimento de PMs com a organização criminosa está na reportagem exclusiva de Thalia Santos. A decisão é da segunda turma criminal do Tribunal de Justiça. Os desembargadores analisaram recursos das defesas de 7 policiais militares e outros 4 homens, todos condenados em 2021, em primeira instância. As investigações da organização criminosa começaram 10 anos antes, em 2011, na delegacia do Penorte, em Ceilândia. Além da invasão de terra no Sol Nascente, a suspeita da Polícia Civil era de que os grileiros contavam com a ajuda de PMs, que davam suporte aos criminosos. Entre os crimes cometidos pelo grupo estavam também ameaças e tráfico de drogas. Em 2019 e em 2020, a Polícia Civil e o Ministério Público, com a ajuda da Corregedoria da Polícia Militar, cumpriram dezenas de mandados de busca e apreensão e prisão na Operação Horus. Os 7 PMs investigados que trabalhavam nos batalhões de Ceilândia foram presos, mas puderam recorrer em liberdade. Na época, o promotor de justiça, Marcel Marques, falou sobre o papel dos PMs no grupo. Os policiais militares, uma das funções que eles tinham nessa organização criminosa era fazer a segurança dos grileiros. De acordo com as investigações e também o que foi demonstrado na ação penal, eles não agiam não somente durante a folga, mas também enquanto estavam de serviço. Agora veio a condenação em segunda instância. Por unanimidade, os desembargadores mantiveram a condenação dos 11 réus. No caso dos policiais, a Justiça entendeu que todos eles se aproveitavam da condição de funcionários públicos para praticar os crimes. Segundo a decisão, eles usavam o aparato da própria Polícia Militar para transmitir a ideia de que as negociações feitas por eles ilegalmente teriam o respaldo do poder público. O processo traz vários trechos de conversas telefônicas. Em um deles, o policial Francisco Carlos pede que um homem intimide uma pessoa que está invadindo um lote do grupo. Ele diz para o homem falar para o suposto invasor voltar para dentro do seu lote ou vai arrumar confusão com a polícia, comigo. Pede que ele se identifique como Sargento Cardoso e diga: não construa dentro do meu lote não, vai ter confusão comigo. E diz para ele ameaçar chamar a AGFIS para derrubar as casas de todo mundo. Nas sentenças de cada um dos 7 PMs, os desembargadores afirmaram que eles demonstraram descaso com a função desempenhada, fazendo da prática de atos graves um meio de vida. Houve entendimento também de que a atuação da organização criminosa intensificou o processo de expansão de grilagem de terras no Sol Nascente, com efeitos nefastos ao meio ambiente e à sociedade causados pela prática de grilagem. Jorge Alves dos Santos foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão e Agnaldo Figueiredo de Assis a 8 anos, ambos em regime inicial fechado. Os outros 5, Francisco Carlos da Silva Cardoso, José Délio Pereira da Gama, Paulo Henrique da Silva, Jair Dias Pereira e João Batista Firmo Ferreira, foram condenados a 7 anos e 4 meses de prisão em regime inicial semiaberto. A Justiça também decretou a perda dos cargos ocupados pelos policiais, que não poderão exercer função pública por 8 anos depois do cumprimento das penas. Os outros 4 réus, Edinaldo Cabral da Silva, Gil Anísio de Souza Filho, Luciano Fernandes Lopes e Marivaldo Alfredo da Silva, foram condenados a penas entre 6 e 7 anos de prisão. O comando da Polícia Militar respondeu em nota que 2 policiais condenados já foram excluídos da corporação. Os outros respondem a processos de exclusão que estão em andamento na Corregedoria da Polícia Militar. O advogado de José Délio Pereira da Gama ressaltou que a pena dele foi reduzida e que agora vai aguardar um recurso, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. A defesa de Francisco Carlos da Silva Cardoso não quis se manifestar. Nós ainda não conseguimos contato com as defesas dos outros condenados. Moradores reclamam de motoristas e motociclistas abusando da velocidade e fazendo barulho de madrugada. O
vídeo foi gravado na quadra 5 do Cruzeiro noite passada. Segundo os moradores da região, são motoristas e motociclistas que há pelo menos 3 semanas se reúnem todas as quintas-feiras num posto de gasolina do CIA e depois saem em manobras proibidas madrugada adentro. A nossa equipe também flagrou motociclistas andando em alta velocidade. Repare que o barulho é alto. A suspeita é de que os escapamentos estejam adulterados. Esses 2 carros aceleram lado a lado e parecem disputar uma corrida. Os vizinhos dizem que ninguém toma providência. O morador de Samambaia morreu ao levar um grande susto. Ele foi vítima do golpe do falso sequestro na terça-feira. Quem atendeu o telefonema foi o pai dele. O golpista dizia que a filha tinha sido sequestrada. O filho conseguiu fazer contato com a irmã e percebeu que tudo não passava de um golpe. Mas em seguida ele passou mal, teve um infarto e não resistiu. Genilson Oliveira tinha 49 anos. A 20ª DP de Samambaia investiga o caso e diz que a linha telefônica de onde partiu a ligação já foi identificada. O SENAC abriu 2.697 vagas em cursos de formação profissional. É de graça. Tem oportunidade nas áreas de gastronomia, saúde, beleza, tecnologia da informação. Entre as opções, barbeiro, design de sobrancelhas, maquiagem social, alongamento de unhas, depilação, costura criativa, garçom. Os interessados devem se cadastrar até domingo agora, dia 11. As inscrições vão começar na segunda-feira. A previsão é de que as aulas sejam em julho e agosto, dependendo do curso. A Justiça do DF tem condenado com importante frequência as falhas na rede pública de saúde do DF. Há 9 dias, por exemplo, o Tribunal de Justiça confirmou a condenação que manda o GDF pagar R$10 mil à família de um paciente que morreu numa UPA. Os familiares alegaram que não houve o devido zelo com o corpo, que ficou estendido no chão sem coberta. Dias antes, em outra decisão, o tribunal determinou que o GDF tem que providenciar cirurgia de catarata a um paciente que aguarda procedimento há mais de um ano. Os magistrados deram prazo de 45 dias para que essa cirurgia seja feita. Em abril, a Justiça mandou indenizar em R$35 mil a mãe de uma bebê. Ela buscou o Hospital de Santa Maria depois que a criança de 7 meses caiu do colo, mas foi à Justiça por causa de erros no tratamento da fratura. Agora, hoje, o Tribunal de Justiça publicou uma outra condenação. O GDF terá de indenizar a paciente que teve o intestino perfurado durante um exame de vídeo. Numa última decisão, o Tribunal de Justiça manteve a condenação no caso de uma bebê que caiu no chão ao nascer dentro de uma UPA. A criança ficou com lesões cerebrais em decorrência dessa queda. Hoje à tarde, a mãe narrou à nossa equipe esse longo sofrimento. Por 3 vezes, a Juliana foi atrás de atendimento médico com as mesmas dores. O médico, ele ouviu minha queixa, de dor no abdômen, que se estendia até um pouquinho para o lado, e aí ele fez a troca dos meus medicamentos. Isso foi no posto de saúde do Riacho Fundo 2, onde ela mora com o marido e os filhos. 2 dias depois, as dores voltaram. Ela foi então até a unidade de pronto atendimento do Recanto das Emas. Saí de lá com um pedido de fazer uma ecografia particular, porque na rede pública demora muito. O exame pago, numa clínica particular, foi marcado para dali 4 dias, mas não deu tempo. Naquela madrugada, Juliana precisou voltar às pressas na UPA do Recanto, porque as dores ficaram insuportáveis. O que a Juliana não sabia é que ela estava grávida. E o bebê acabou nascendo e batendo com a cabeça no chão quando ela tentava subir na maca para ser avaliada pelo médico de plantão. Eu olhei e não tinha aquelas escadinhas para subir. Foi quando ele empurrou a cadeira com o pé e falou, sobe na cadeira. E mais uma vez eu falei, não dou conta. Entendeu? Então, quando eu fui subir, foi a hora que ela nasceu e bateu com a cabeça no chão. Ela conta qual foi a reação do médico assim que viu o bebê caído no chão. Ele saiu, voltou, aí eu perguntei para ele, doutor, você vai pegar o bebê do chão? Ele falou que não. Eu falei, eu posso pegar? Ele falou, não, não pega. Foi quando ele saiu novamente e quando ele voltou com a equipe, Foi a hora que essa enfermeira pegou a bebê no colo e saiu com ela. Quando ela saiu com a bebê no colo, foi quando ela chorou. Essa história aconteceu em abril de 2020. Hoje, a Vitória tem 3 aninhos. Mas por ter caído de uma altura considerável, batendo com a cabeça no chão ao nascer,
A criança ficou com danos cerebrais permanentes. Ela anda, ela pega as coisinhas, a coordenação motora dela é boa e tudo, só que ela não fala. A mãe entrou na justiça contra o GDF, alegando que as falhas no atendimento prejudicaram a saúde da bebê de forma permanente. Tinha um momento que eu me sentia culpada, né, por não descobrir que ela estava ali, né, e tudo, mas eu também entendi que eu também não tive culpa, né, por não saber que ela estava ali. O básico era me examinar, né, coisa que ela também não fez, ou seja, eu passei por 3 médicos, nenhum deles me examinaram. O GDF foi condenado a pagar uma indenização e recorreu da sentença. Mas essa semana, no julgamento de segunda instância, a condenação foi mantida por unanimidade. O GDF terá que pagar uma indenização de R$100 mil por danos morais à criança. Na decisão, o relator do caso chama a atenção. As provas demonstram que houve inequívoca falha na prestação do serviço de saúde e dos profissionais de saúde do Distrito Federal. E enumera omissão em diagnosticar a gravidez da mãe, a suspeita de pedra na vesícula, a não realização de exame de ultrassonografia, a ausência de preparo médico no atendimento da paciente em trabalho de parto em fase de expulsão, a mãe ter que subir na maca sem qualquer suporte, a criança ter caído no chão na altura da maca quando nasceu, a omissão de socorro imediato à criança, a suposição da morte da criança, o abandono da criança no chão do consultório até a equipe de apoio chegar. O desembargador João Luiz Fischer Dias argumenta que tudo isso causou e poderá causar futuramente à criança severas consequências físicas, psicológicas, sem contar que já precisa de tratamento contínuo. O governo do Distrito Federal, como em outros locais, trate o cidadão de forma mais adequada, mais humanizada, façam mais cursos, porque isso, na realidade, a culpa não foi só dos médicos por falta de preparo, também falta de equipamentos dentro do hospital. E eu fiz de tudo, e continuo fazendo. E eu quero ver ela falar, se comunicar, crescer com saúde, tudo. Hoje, a resposta do GDF veio da Procuradoria-Geral, que é onde trabalha a defesa do governo. A Procuradoria informou que ainda não foi intimada dessa decisão do caso da menininha. Olha, parece evidente que a superlotação de UPAs e hospitais também é parte da explicação para tantos casos que têm ido parar na justiça. Médicos e auxiliares trabalham estressadíssimos, sob forte pressão e muitas vezes sem a estrutura básica de que precisam, como um equipamento para fazer um raio-x, um exame de imagem. Além disso, o próprio Conselho Federal de Medicina já manifestou algumas vezes a sua preocupação com baixo nível de formação profissional. Mesmo depois de todo esse quadro preocupante, eu quero fazer a observação que eu ouvi ontem, os elogios efusivos de uma mãe que procurou ajuda no Hospital Regional de Santa Maria, hospital público onde o filho precisou de uma cirurgia de emergência. Sabe qual foi a diferença neste caso? Segundo a mãe, o médico, os auxiliares, olharam no olho, foram atenciosos, acolheram a família que precisava de socorro naquele momento. E é claro, esse acolhimento também faz toda a diferença. O Distrito Federal vem crescendo e crescendo muito na produção de cerveja artesanal. Já são mais de 360 rótulos. A novidade agora é um tour para quem quer ir conhecer as nossas produções. Rota dos azulejos, dos monumentos. O Quadradinho tem muitos atrativos. E essa turma está apresentando mais um, a Rota da Cerveja Especial. São bebidas produzidas aqui por apaixonados por cerveja e por Brasília. A Rota da Cerveja foi idealizada por pesquisadores e estudantes do Instituto Federal de Brasília. O quantitativo de cervejarias que nós temos, artesanais, a motivação do consumidor também com esse tipo de cerveja, tanto que nós vemos nas casas também muitos produtores, os caseiros, fazendo aí cervejas diferenciadas, sabores distintos todos eles, Então, assim, nós percebemos o mercado, a produção, foi uma grande conquista e conhecimento para todos que trabalharam nisso daí. Os alunos adoraram produzir o material.
Uma oportunidade de colocar em prática o que aprenderam nas aulas. Porque não é só pela cerveja em si, mas porque é muito importante para o nosso curso fazer eventos. A gente fez todo esse trabalho tecnológico de pesquisa, de mapeamento das cervejas, mas a gente está também organizando essa aula show que vai ter aqui hoje e isso faz parte do nosso currículo acadêmico. O resultado do trabalho virou um tour que passa por 17 cervejarias espalhadas por todo o DF e vai ficar disponível no site do IFB. Esse mapa, e nele está bem discriminado, assim, o que é somente a produção, a fábrica, o que é o local onde tem a fábrica com o consumo e você pode vir consumir. E olha que o mercado cervejeiro no DF está aquecido. De acordo com dados do Anuário da Cerveja, o DF tem 17 cervejarias e mais de 360 rótulos. O mercado pode estar aquecido, mas a cerveja, essa está geladinha. Entre as cervejarias da rota está a do Tássio, no Núcleo Bandeirante. Ele produzia cerveja em casa, mas o sonho cresceu. Há 2 anos abriu a loja e conta que o brasiliense tem abraçado as cervejas locais. Esses 2 anos a gente já produziu pelo menos 30 estilos de cerveja diferentes. Assim, o carro-chefe nosso são as cervejas ácidas, né, que são a sour. Então a gente brinca demais com esse leque de possibilidades que tem de combinações de frutas, especiarias. Então é bem legal. E sim, nós temos cerveja 100% brasiliense. Nós mostramos aqui no DF2 que o Distrito Federal já tem produção de lúpulo que está virando cerveja 100% candanga. São 5 rótulos com esse DNA do quadradinho. Agora a gente já tem 5 cervejarias de Brasília, 3 rótulos lançados ontem e a gente vai ter 2 rótulos que vão lançar no Piribir. A cervejaria já brinca aquele beba local. Então nada melhor do que consumir um produto local e ter uma cerveja que vai ter a característica daquela cidade. Eu sei que esse assunto desperta paixões, então nós colocamos já essa reportagem lá no G1 DF. Inclusive, o G1 leva você até essa rota das cervejas para você encontrar lá todas as dicas para você conhecer a nossa produção local, tá bom? Tá lá no G1 DF, bem explicadinho. Agora eu já te mostro o trânsito aí na EPIG, à direita, o motorista que passa pelo sudoeste a caminho da EPTG com uma retenção lá na frente, perto da Octogonal. O DF2 volta já já. Agora as últimas notícias, moradores da Asa Sul reclamam que estão há quase 2 dias sem água. Moradores de um prédio da quadra 402 Sul dizem que precisaram contratar um caminhão-pipa para abastecer os apartamentos. A CAESB anunciou um desligamento programado em regiões da Asa Sul ontem por causa de obras na Ponte Onestino Guimarães. Mas essa interrupção deveria durar só até o fim do dia. Mas segundo os moradores que conversaram com o DF2, o problema persiste do começo da Asa até a 404 Sul. Em nota, a CAESB respondeu que o fornecimento na quadra 402 Sul está sendo retomado gradualmente e que não consta um outro fechamento para demais endereços na Asa Sul. A empresa afirmou ainda que, caso tenha algum problema pontual, o usuário deve entrar em contato com a companhia pelos canais de atendimento da CAESB. A Ponte Onestino Guimarães no Lago Sul foi reaberta hoje de manhã para o tráfego de veículos. A passagem foi interrompida na noite de terça-feira para a obra de reforma na estrutura da ponte, que foi inaugurada em 1976. A previsão inicial era que a ponte ficasse bloqueada até amanhã à tarde, mas o governo diz que conseguiu adiantar os serviços e antecipar essa liberação. A gente conversa aqui nas redes sociais, o Moisés está dizendo: Antônio, não existe manutenção periódica nos equipamentos e instalações dos hospitais públicos e a culpa sempre recai nos profissionais de saúde. Foi o que eu ponderei agora há pouco, né? Os profissionais, sim, trabalham sob forte estresse. A Isabela está dizendo que não tem policiamento nem na Asa Sul nem na Asa Norte. A Esquadra 700 convive com pessoas em situação de rua, o governo e a PM não agem. A gente tem mostrado aqui também como essa questão de moradores de rua é um quadro complexo para se resolver, a gente não pode generalizar. O Fabrício está dizendo que, infelizmente, as leis hoje beneficiam os infratores e o cidadão de bem vive com medo. A polícia prende e em menos de 24 horas as pessoas voltam. Muita gente indignada com o envolvimento de
PMs com a grilagem, muita gente mandou mensagem disso. O Arnóbio está dizendo mais um caso de embriaguez ao volante. Aí ele está falando do Lago Sul, né? A sensação é de que a impunidade é certa com essas pessoas, felizmente só prejuízo material. Arnóbio, nesse caso lá do Lago Sul, eu chamo a atenção que o exame de laboratório não detectou embriaguez no motorista. O motorista que é identificado no BO como Eurico César. E aqui, para encerrar, deixa eu ver se eu consigo mostrar rapidamente essa beleza que o Dinei mandou para a gente do IP lá na cidade do Gama. Obrigado a todos vocês pela companhia, pelas mensagens. Um abraço, até amanhã.